Hora de falar sobre o Cruzeiro, mais especificamente de Igor Thiago, centroavante de 24 anos de idade e uma das principais novidades na lista de Carlo Ancelotti nessa segunda-feira. O Igor Thiago chegou ao Cruzeiro com 17 anos de idade para jogar no Sub-20, ele foi contratado do Verê e acabou sendo vendido tempos depois, em fevereiro de 2022, para o Ludogorets, operação de 3 milhões e 600 mil reais. E aqui vem a novidade. O Igor Thiago garantiu mais dinheiro ao Cruzeiro com 2 mudanças de clubes na Europa do que quando ele deixou o Cruzeiro para jogar no Ludogorets. Falei dos 3 milhões e 600 mil investidos pela equipe da Hungria, da Bulgária, certo? Pois bem, ele acabou se mudando por lá na Europa, do Ludogorets para o Bruges e depois do Bruges para o Brentford. A primeira operação de 940 mil reais para o Cruzeiro, a segunda operação de 2 milhões e 820 mil reais. Ou seja, as transferências do Igor Thiago no futebol europeu asseguraram à Raposa 3 milhões e 760 mil, contra os 3 milhões e 600 mil da transferência do atleta para o Ludogorets. Nicola, mas por que o Cruzeiro recebeu dinheiro se já não tinha mais o jogador? Graças ao mecanismo de solidariedade, por ter participado do processo de formação do Igor Thiago, o Cruzeiro tem direito a 1,46% de qualquer negociação envolvendo o centroavante hoje com 24 anos de idade. A tendência é que em pouco tempo surge uma grande proposta para o Igor Thiago. Se ele já foi comprado pelo Brentford por 33 milhões de euros, dá para imaginar que ele possa ser vendido por 60, 70 milhões de euros, até porque tem só 24 anos de idade e 19 gols na Premier League. Ele é o vice-artilheiro da competição, só 3 gols atrás do Haaland. Temporada atual de 32 jogos pelo Brentford, com 22 gols, somando também as outras competições. Sabor fracasso. Futebol no Brasileirão? Sabor. Ah, aliás, eu tenho informação. Que aqui não é futebol. Tem informação. Tem. Só. Você também tem? Não. Primeiro, Caio Jorge, todo mundo sabe que não vai viajar, não joga contra o CAP, né? Baita prejuízo. Foi na porradaria, o trauma dele. Foi na porradaria que rolou. O dedo dele continua muito inchado. Mas não é essa a informação, não. A informação é que não tem multa a situação do Arthur Jorge. Conforme dissemos ontem, não há multa. Quem me passou isso foi uma pessoa do Cruzeiro. Não há multa, por exemplo, aquela ideia de multa de 6 milhões de euros, 7, 4 e tal, não tem multa por causa da guerra. Então, por esse motivo, não uma pessoa do Cruzeiro me passou. Se alguém vier, não porque foi a pessoa do Cruzeiro, a multa pode pesar na decisão. Essa pessoa me disse, não tem multa por causa da guerra. Se ele comunicar ao clube o interesse em sair, Arthur Jorge, é que tem que fazer um repasse pro Al Rayyan na ordem de 500 mil euros, ele e não o Cruzeiro se contratar. Então a informação que eu tenho é de que não há multa para a vinda do Arthur Jorge. O Cruzeiro não tem que depositar aqueles milhões de euros lá para trazê-lo. E é uma informação importante. Por quê? Modestamente falando, importante por quê? Porque isso pode ser um facilitador. Pô, gigantesco. Né? Pode ser um facilitador. Então, um grande facilitador. A proposta já está na mão dele, não só depende a dele. contratação por parte... Mas, cara, você está tirando uma pedra gigantesca do seu caminho. Com certeza. Assim, sem multa, de verdade, o Cruzeiro tem que insistir o máximo possível. Aumenta a responsabilidade do Cruzeiro em fechar com o Exatamente. Arthur Jorge. Porque são fatores multiplicadores, André. A situação do time, a situação da não multa, a capacidade do Arthur Jorge é aquela bola dividida que você basicamente não pode perder. E você sabe que um colega ali da Band estava me lembrando hoje que vai ser uma situação até semelhante com a do Jardim ano passado. Porque hoje, 3h30 da tarde, tem o jogo do time do Arthur Jorge. Sim. Eu imagino que muitos cruzeirenses vão estar ali acompanhando ali a live, né, da transmissão, e tentando falar alguma coisa. E aí, quem sabe, com essa história de não ter multa por parte do time dele, né, o Cruzeiro poderia até entrar, o HG, nessa multa pessoal do Arthur Jorge. O Cruzeiro pode assumir, 500 mil euros. Pode ficar uma situação até mais... Se isso é um empecilho para você, pode ser um empecilho para você, a gente arca com isso e resolve. E ontem, mais ou menos umas 10h30 da noite, estava falando com essa pessoa e me disse que só espera o sim dele, porque o Cruzeiro, agora o Cruzeiro não negocia com o outro, todo mundo sabe que ele é o nome mesmo. Frente única, né? O Cruzeiro não enviou proposta para ninguém, nenhum outro treinador, estão esperando realmente a resposta dele, e aí eu perguntei, mas há um otimismo? Claro que há, até porque como não há multa,
e a guerra lá é um problema, eles estão preocupados, né? Ele, o staff dele. Então é bem possível que o Arthur Jorge aceite a proposta do Cruzeiro e venha a ser o treinador. E o próprio sinal verde, né, HG, trazido por você também, na procura, no final do ano, na saída do Leonardo Jardim, foi sinalizado de forma positiva pelo Arthur Jorge, que se sentiu feliz pela procura do Cruzeiro naquele momento e que deixou a porta aberta para o futuro. Ele só não sabia que o futuro ia ser tão rápido, né? Assim, pouco menos de 4 meses depois, o Cruzeiro voltando à carga e procurando o técnico Arthur Jorge, que para mim é um cara que tem muita capacidade de fazer o que o Cruzeiro precisa nesse instante, né? Organizar a equipe, restaurar inclusive a equipe no aspecto físico. O HG não é informação, tá? Mas é uma espécie de feeling. Além do desfalque do Caio Jorge, que você já citou, não vai viajar para Coritiba, tem o Matheus Pereira fora, eu não vou ficar surpreso se outros jogadores ficarem fora da lista, tá? Isso exatamente em decorrência... não é informação. Tá. Eu tô te dizendo, essa não é informação mesmo, mas eu não vou ficar surpreso se em decorrência... o Cruzeiro completou 13 jogos de maneira consecutiva com o seu elenco principal na partida contra o Vasco da Gama. Eu quero muito observar, o Cruzeiro não divulga, mas os vídeos ali de embarque, né? Eu quero muito observar, André, Thiago, HG e todos que nos acompanham, além dos problemas que o Cruzeiro já tem, eu acho que jogadores, outros podem ficar fora também da lista. Isso dá só mais um traço, se de fato acontecer, do quão prejudicada foi a preparação, do quão nociva a temporada 2026 foi o trabalho do preparador físico Fábio Maceridian e com a anuência do técnico Tite, né? A gente não pode esquecer disso. Cara, se o Cruzeiro perde jogadores nesse momento da temporada, nós estamos falando início de temporada ainda, né? Por mais que a gente já esteja ali na 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, nós estamos falando início de temporada. A temporada desse ano ela foi caótica, especialmente pelo calendário, que é ridículo, patético. Mas o mais importante era que o Cruzeiro soubesse dosar. E o Cruzeiro não soube dosar, cara. É impressionante. E isso, pra mim, tem responsabilidade também do Tite quando ele estica a corda com os jogadores no Campeonato Mineiro. Eu entendo a questão da metodologia, e isso, obviamente, é informação. Nós não estamos falando sobre o opinião. Tite errou 2 vezes nesse caso. Exatamente. Em dar aval pro Maceridian e em esticar a corda para esses jogadores no Campeonato Mineiro. Então, o que o Tite faz, ou fez, na verdade, pelo Cruzeiro ou contra o Cruzeiro nesse início de temporada, cara, é absolutamente preocupante pro decorrer do ano. O Cruzeiro passa a ficar bem mais, como é que eu vou falar, desgastado, ou deixa o torcedor e o próprio trabalho de forma preocupante daqui até o fim de 2026. E tudo em função de um início de temporada que foi mal feito, mal conduzido pela comissão técnica num todo, tanto a preparação física quanto o treinador, e um Cruzeiro que fez de tudo para vencer o título mineiro, era importante, eu entendo tudo isso, mas pode jogar muitas coisas importantes nessa temporada no lixo, justamente por causa desse início horroroso que o Tite teve no clube. Agora, não dá para tirar a responsabilidade das pessoas do clube, que, como eu disse ontem, informação, já haviam detectado no jogo após a derrota contra o Coritiba que esses métodos e que o time não respondia fisicamente. Isso foi detectado, cara, isso não é negociável. Porque, como disse o Thiago, né, o Cruzeiro vai ter agora o meio do ano para tentar fazer uma nova pré-temporada, mas e até lá? Até lá tem definição de Libertadores, até lá tem Copa do Brasil, um turno de brasileiro, enfim. Me preocupa muito a condição física dos atletas do Cruzeiro. Ô André, e aí, quando você olha pro Cruzeiro, que tá lá na penúltima posição, na tabela, e aí você olha pro gol, você não vê o Cássio. Aí você, mais adiante, você não tem Romero, você não tem Matheus Pereira, você não tem Caio Jorge. O Valu tem um receio de que outros jogadores possam sentir, de repente, não irem pro jogo. Então, você pode não ter um Christian, além disso. Que tem feito bons jogos. Você pode não ter um Lucas Silva ou Gerson. Olha o tamanho desse problema, André. É gigantesco. Mas você sabe que eu acredito que a gente tende a ver um Cruzeiro mais organizado na quarta-feira?
Por quê? Eu acho que a gente pode ver um time mais parecido com o que era... Eu não vou entrar nessa de assim, só existe o jeito do Jardim de jogar futebol. Mas eu acho que o Wesley, ele era alinhado às ideias do Jardim. Então eu acho que ele pode trazer um Cruzeiro um pouco mais parecido com o que a gente viu no ano passado. Eu acho que é uma forma interessante de enfrentar o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense que também tem problemas, Everton, porque além de ser uma equipe com limitações, perdeu o Zapelli, que foi expulso na última rodada contra o Fluminense, é o principal articulador ali, né? Seria, guardadas as devidas proporções, seria o Matheus Pereira do Atlético Paranaense, né? Um jogador que inclusive deu assistência antes de ser expulso. Então assim, acho que com todos esses problemas, acho que o Cruzeiro tem condições sim de fazer um jogo equilibrado com o Atlético Paranaense e quem sabe poder até sair aí com um bom resultado, que seja um empate ou uma vitória, né? O Cruzeiro nesse momento precisa vencer desesperadamente. Vamos ver quem vai, quem não vai. Mas eu tô com expectativa, HG. Pode ser otimismo meu, mas eu acho que a gente pode ver um time um pouco mais organizado, um pouco menos vulnerável na defesa, porque de fato tava assustador o que a gente tava vendo. O Vasco fez 3 gols, poderia ter feito mais, fez gol com um jogador a menos, então realmente muito preocupante o que a gente vinha vendo no Cruzeiro. Estamos ao vivo aqui na Toca da Raposa, 12h33, para buscar a informação para quem nos acompanha na maior do Brasil. Vamos lá. O assunto Arthur Jorge é um assunto que é tratado como prioridade aqui na Toca da Raposa, não poderia ser diferente, desde a saída do Tite. Me recordo que disse o Pedro Júnior, ainda na sala de entrevista coletiva, que passaria a noite ali resolvendo essa história com o Spindle e com certeza também a participação direta do Pedro Lourenço, que se envolve nesses processos do clube, né, de uma forma intensa. E o que a gente pode trazer, inclusive está no nosso itatiaesporte.com.br, nas nossas redes sociais, o Cruzeiro está discutindo detalhes desse contrato. Detalhes, por exemplo, a parte salarial. Até porque sabemos que no Catar não tem imposto, é livre de imposto. Então isso muda um pouco da negociação, tem essa questão monetária também. Essas partes contratuais estão sendo discutidas e alinhadas. Mas vale ressaltar que há um otimismo, há uma confiança muito grande dentro da diretoria do Cruzeiro, dentro do próprio clube, que essa situação se resolva, né? Que esses passos sejam alinhados para que a negociação seja sacramentada. Tiago, vale dizer uma coisa. É um treinador que deixou o Brasil, foi pro futebol árabe, né? Tá no Catar. E aí deixou um lastro de trabalho aqui. Há uma confiança muito grande na diretoria do Cruzeiro que, com ele, vai ser um acerto, né, de rota, realinhar essa rota do Cruzeiro. Há uma ideia também, até do estilo de jogo do Arthur Jorge, que tem semelhanças com o Leonardo Jardim. No ano passado, sabemos disso, né, Thiago? Até alguma coisa que conversávamos muito ano passado. O Arthur Jorge era o nome, o plano A do Cruzeiro desde o ano passado, e é um contrato grande, né? Tem tudo isso que eu falei, que é uma parte importante de valor, de contrato, que isso chama atenção, isso pesa, né? Ele também tem os membros da comissão técnica dele, que estarão com ele nesse projeto do Cruzeiro. Então tudo isso está levando em consideração as duas partes, né? Todo mundo que está trabalhando nisso, mas há um otimismo para que essa situação seja resolvida e aí o martelo batido para que ele seja treinador do Cruzeiro. Pode até ser hoje a despedida. Ele tem um duelo aí do Al Rayyan contra o Wakra. Aí do Catar vai ter essa partida hoje, às 3 horas da tarde, hora de Brasília. Contra o Wakra. Pelo jeito é isso. Pelo jeito deve ser isso. Você não foi bem no Catar. É diferente o nome do Al-Wakra. Al-Wakra? Muito obrigado. Então valeu pelo... Eu tava tentando falar com o jeito deles. Al-Wakra. Então tá bom. O nosso Thiago Reis, o rei do Catari, deu um show lá em 2022. Então, é isso, Thiagão. O Cruzeiro fazendo de tudo para ter aí o técnico Arthur Jorge, e esse otimismo existe aqui na Toca da Raposa assim, Thiagão. Oi, Emerson Pansieri, meio-dia com mais 37 minutos. Tá tudo levando a crer que o Arthur Jorge vai ser o novo técnico do Cruzeiro. A lembrança que todos nós temos dele, claro, pela passagem no Botafogo, Nath Fiuza. E eu tenho a impressão, viu, Nath, puxando pela memória o jeito que ele gostava do Botafogo, ele colocava o Botafogo em campo, né? Com velocidade, com transição rápida, não é muito daquele jogo posicional, não. Eu acho que pode dar bom com o estilo de jogo do Cruzeiro, com o elenco do Cruzeiro, com as peças que o Cruzeiro tem, viu, Nath? Pois é, muda, né, do que é o Tite, mas se aproxima mais do que era o Leonardo Jardim, o Cruzeiro do Jardim. Quando o Tite chegou, a gente falou, olha, algumas mudanças, elas vão acontecer. Os jogadores têm características para jogar com mais posse de bola no pé, principalmente depois da chegada do Gerson, que é um meio-campista de muito refino no passe, de controle de bola e tudo mais. Sim, mas de fato o time não conseguiu se adaptar a esse jogo mais posicional, esse jogo de mais troca de passes até você chegar à finalização. E aí seria voltar a um estilo mais próximo do Jardim, que foi justamente o que fez com que o Cruzeiro tivesse tanto sucesso no
ano passado. Então é um time que troca poucos passes, já tá lá na cara do gol, um time mais vertical, mais objetivo, que marca com muita intensidade, que pressiona já com seus atacantes. E é interessante a gente perceber como aquele Botafogo de 2024, que é o grande trabalho do Arthur Jorge, conseguia ser também um time muito equilibrado. Teve a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, né? Bateu o campeão tendo ali, acho que o segundo melhor ataque e a melhor defesa. Foi o time que menos perdeu na competição. Então, uma equipe que vendia muito caro os seus resultados, né? Então, apesar de ser uma equipe que marca lá em cima, que aproveita os espaços, sempre foi um time que se defendeu bem. Se você for pensar a característica do elenco do Cruzeiro, lá o Botafogo de 2024 usava muitos laterais, né? Pelo lado do campo. O Cruzeiro também tem a capacidade de fazer isso, alargar o campo, dar velocidade pelos lados, com o William e também com o Kaique Bruno pela esquerda. Então, se encaixa. Eu acho que a busca pelo Arthur Jorge passa, claro, pela experiência dele, pelo sucesso que ele teve no Brasil, o trabalho, né, com o Botafogo, que o chancela para qualquer outro trabalho no Brasil, mas muito também em função do estilo de jogo. Eu acho que a diretoria do Cruzeiro quer encurtar caminhos, quer facilitar a adaptação a esse estilo, que é um estilo já conhecido pelos atletas. Por quê? Porque o Cruzeiro precisa de resposta rápida, está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, e porque ele já chega no decorrer da temporada com menos tempo para treinar e ainda numa temporada toda diferente, com o Campeonato Brasileiro já em andamento, enfim. E eu acho que tem uma outra coisa. Arthur Jorge, um técnico mais disciplinador, mais rigoroso, puxa mais a orelha da galera, assim como era o Leonardo Jardim, não tem muito papinho. Tem que correr, tem que desempenhar, tem que fazer por merecer para estar no time. E a questão física. O Cruzeiro vem sofrendo com o Tite, né? Agora mais recentemente com muitas lesões. Eu acho que o Arthur Jorge é um cara mais ligado à fisiologia, cobra mais essa parte da preparação, até pelo jeito do time jogar dentro do campo, que depende muito disso. Então acho que é uma escolha consciente do Cruzeiro, tem, né? Obviamente pode dar certo, pode dar errado, porque futebol não é ciência exata, mas eu vejo como um bom nome. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.